Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. O nosso tema de hoje vai parecer um pouco pesado, um pouco lúgubre, um pouco difícil de falar, mas ele é um tema extremamente necessário, que é o tema da morte, ou, em outras palavras, o nosso caminho para a morte. As pessoas no dia a dia têm certa dificuldade de falar sobre a própria morte. A gente não costuma, ao longo dos dias, pensar a própria morte, pensar o significado da vida e a vida que tem um fim, a vida que caminha para a sua finitude. E às vezes a gente lida muito mal com a própria realidade, com a própria perspectiva de que um dia, para nós, as coisas vão acabar, as coisas, pelo menos neste mundo, neste plano da realidade, já não irão continuar mais. Normalmente a gente costuma pensar um pouco na morte diante de algum evento que traga para a gente, para nossa memória, para nossa atenção, o debate sobre isso. E nesses últimos anos nós temos passado por uma situação muito triste, muito traumática, que é a pandemia, em que muitas pessoas morreram. Só que às vezes a gente só tem isso como número. Ah, fulano morreu, é uma informação que me dão. Ah, morreram tantas pessoas por Covid, morreram tantas pessoas num acidente, num desastre. E isso chega pra gente de uma forma muito fria. E nem sempre a gente se implica com aquilo que a gente está tratando, né? Às vezes, quando a gente vai num velório, nesses momentos a gente começa a pensar um pouco, e a maioria, e boa parte das pessoas, né? Não sei se a maioria, mas algumas pessoas, a partir dessas experiências de um velório diante de alguém que de fato morreu, começam a pensar um pouco a própria vida, mas logo vão embora, seguem, né, o curso da sua existência da forma como sempre tem seguido e não tem um debate muito sério sobre isso. Então, por causa disso, muitos de nós não pensamos na morte, a gente não pensa neste processo pelo qual todos nós um dia vamos passar. E uma frase que é muito comum a gente ouvir nos velórios ou quando se trata da morte é que a única certeza que nós temos na vida é a morte. Todas as demais coisas são incertas, mas a nossa própria finitude, né, o findar dos nossos dias, ele é uma certeza que a gente tem. Só que algumas pessoas, diante de algumas doenças sérias, diante de uma doença crônica, de um câncer, de um acidente, ou de alguma questão muito séria na vida, começa a mudar um pouco a perspectiva sobre a vida e, né, quando estão muito próximos de uma situação de morte, né, quase morreram ou estão num processo de adoecimento que pode levar diretamente à morte, as pessoas começam a pensar que a vida encontra um novo sentido. Encontra um novo sentido por quê? Porque em algum momento a morte esteve ali muito próximo ou está muito próximo do ponto de vista do horizonte, do pensamento, em que a pessoa começa a ressignificar e a pensar novamente a própria vida. Só que ao fazer isso, né, todos nós passamos também pelas incertezas daquilo que vem após a morte. As religiões, as crenças, quem tem crença, quem tem fé, quem não tem, cada um tem um ponto de vista sobre o que vem depois da morte. Se existe um céu, um inferno, se existe reencarnação, se não existe nada. Isso são respostas que a gente encontra aí na sociedade, encontra nas religiões, mas que nem sempre nos dão aquela certeza, aquela garantia, aquela segurança suficiente para a gente lidar bem com a nossa própria morte, né? Os filósofos do passado costumavam dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Deus, né? Aí você pode pensar no Deus cristão ou os deuses para quaisquer culturas, né? Os deuses, eles são seres felizes, porque eles não morrem, né? Quando você pensa em Deus, Deus é um ser que não morre, ele é eterno e assim por diante. E os deuses têm consciência sobre as coisas, eles sabem das coisas, mas não vão morrer. Os animais, pelo contrário, eles são seres, né, que não têm consciência sobre as coisas, mas morrem. Mas também são seres felizes, assim como os deuses, a realidade para eles não causa tanto sofrimento. Os animais vão morrer, mas eles não sabem que vão morrer. Eles não têm a consciência que os humanos têm. E nessa relação, os seres humanos são os seres mais infelizes, os mais tristes, porque têm consciência sobre as coisas e, inclusive, têm consciência de que vai morrer. E saber que vai morrer, isso é fundamental na nossa experiência de vida. E eu até te pergunto, como seria a sua vida se você soubesse que nunca iria morrer? Às vezes a gente vê em filmes, né, em séries, assim, sei lá, aquelas histórias de vampiro em que a pessoa vive muitos anos, ou alguma outra pessoa, por uma questão ou outra, vive muitos anos, a gente começa a se pensar
Como que seria a vida se a gente vivesse, por exemplo, 200 mil anos? Seria completamente diferente. A gente só tem a vida que a gente tem, né, enquanto pessoas comuns, porque a gente sabe que vai morrer. A gente sabe que uma hora as coisas não vão existir mais. É por isso que a gente sonha, a gente deseja, a gente planeja, a gente tem objetivos de vida, porque a gente sabe que tudo isso aqui é limitado e passageiro. As oportunidades são limitadas, as possibilidades de escolha, de fazer as coisas, elas são limitadas. A gente não vai ter todas as possibilidades à disposição de cada um de nós a todo momento. Uma hora as coisas vão acabar. E não vai acabar só para nós, vai acabar para todo mundo, para as pessoas que estão ao redor de nós, né? No entanto, isso não significa que pensar na morte ou saber da existência da morte deve tornar a nossa vida infeliz ou pensar assim, vai tudo acabar, então por que eu tenho que me preocupar? Na verdade, não. A gente tem a experiência de vida, ela é única, ela é individual, né? Nós podemos experimentar a vida, por mais difícil, por mais dolorosa que ela seja, mas é a possibilidade que a gente tem de, nesta vida, fazer alguma coisa de útil, de fazer algo para o nosso próprio bem, para as pessoas que estão ao nosso redor, em procurar de uma forma ou de outra encontrar a felicidade, encontrar segurança, encontrar algum tipo de prazer nessa existência, sabendo que tudo um dia vai acabar. E existe essa frase muito comum que as pessoas dizem, né? Viver o hoje como se não houvesse amanhã. Eu acho que essa frase permite a gente pensar duas coisas, né? Primeiro, é o lado de um risco, assim. Pensar que você só tem o hoje para viver e o amanhã você não sabe, né? Incerto. Pode levar a gente a um certo imediatismo. Tudo bem, já que amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, vamos fazer tudo que pode fazer hoje. Vai beber muito, vai tomar decisões sem pensar nas consequências, vai gastar e assim por diante, mas isso na verdade pode trazer um monte de consequências negativas, porque embora eu não saiba se vou estar vivo amanhã, pode ser que eu esteja. E estando vivo eu vou colher as consequências das minhas escolhas feitas agora, né? Então pensar que hoje pode ser o nosso último dia de vida, né, ele pode levar a gente a essa visão imediatista. Faça tudo agora porque o amanhã é incerto. Isso é preocupante, né, na maioria dos casos, né? No entanto, pensar isso pode ter um lado positivo, né, que hoje pode ser o nosso último dia e é a oportunidade que a gente tem, então, de fazer com que o hoje, com que o cada dia vale a pena. Eu acho que o sentido principal dessa frase é isso. Tente fazer com que o seu dia de hoje, né, com que o seu momento atual, ele vale a pena. Que vale a pena estar onde você está, que vale a pena fazer as escolhas que você está fazendo, que vale a pena estar próximo das pessoas de quem você está, que vale a pena colher, né, tudo aquilo que você está plantando, tudo aquilo que você está tentando fazer. Porque a gente só sabe, né, da realidade deste momento agora. O ontem já passou, não vem mais, não volta, né? E se a gente fica tentando buscar o passado, trazer de volta ao passado, a gente pode adoecer, a gente pode, né, como falamos de outras vezes, viver um remorso, viver uma depressão, viver um processo, né, muito negativo. Se a gente quer demais que o futuro chegue, se a gente fica pensando muito no que vai acontecer, seja com vontade, seja com medo, a gente pode passar por um processo de ansiedade, de um mal-estar muito significativo. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio entre essas coisas, para que o dia de hoje valha a pena, né? Porque o amanhã é incerto, e se o hoje não valer a pena, talvez o amanhã não valha e assim por diante, até que a gente se depara com o fim da vida e está infeliz, está insatisfeito, né? Então, o que eu quero deixar para você perguntar, né, nesse pensamento sobre a própria morte, né? A morte faz a gente pensar na vida. E qual o valor que você está dando para a sua vida? Como que os seus dias, como que as suas experiências, como que as escolhas que você fazem com que a sua vida valha a pena. É claro que a gente tem dificuldades, a gente passa por um monte de situações difíceis na vida, e há quem diga que a vida é muito mais um resolver problemas, né? Mas isso não é o final, o resumo completo da vida. A gente pode fazer com que a nossa experiência individual, ela valha a pena. De modo que a morte não seja para a gente uma ameaça, um medo, nossa, vou morrer, e aí se preocupa e fica muito ansioso, quase paranoico até com as situações que podem, né, ocasionar a morte. Mas entender que a morte é um processo natural, né?
suportar a morte das pessoas que estão ao nosso redor e pensar na nossa própria morte. Pensar na morte para que assim a gente talvez, né, valorize a vida, valorizar as coisas que a gente tem ao nosso redor e tenha uma experiência de vida mais feliz, mais prazerosa, mais satisfatória, independente das dificuldades, né, que cada um tem. Mas é importante pensar que a gente está todos os dias caminhando para a morte. Mas o caminho para a morte, ele é um caminho na vida, em vida, né? Eu só posso fazer tudo enquanto estou vivo. Eu só posso ver a beleza do mundo, valorizar as pessoas, valorizar a si próprio enquanto está vivo. O sentido da vida não é a morte. O sentido da vida é viver, sabendo que um dia tudo vai acabar. E é importante que a gente fale sobre isso, porque muitas pessoas, né, não se planejam, né, às vezes não debatem com a família sobre as possibilidades de que um dia morra e tem propriedades e tem seguro de vida e tem um monte de coisas, né? Mas na experiência de cada um, lá no fundo do coração, a gente dá conta de suportar que um dia vai acabar e a gente tem apenas o hoje para fazer a vida valer a pena. Não de forma imediata, não tem que ser agora, mas um pouquinho de cada vez, todos os dias, fazer com que a nossa vida valha a pena. Agradeço você por nos ouvir, por nos acompanhar. Espero você no nosso próximo encontro. Um abraço e até mais.